Deus nos dá a direção. Nós podemos ver isso no Salmo 25. Salmo 25, versículo 3. Com efeito, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Aí está Davi. Ninguém será envergonhado dos que esperam em ti. Veja. Por quê? Deus dará a direção. Deus dará a direção. É bom isso, não é? Alguém cuida de nós. Nós não estamos sozinhos nesse universo. É bom isso, não é? Saber que alguém cuida de nós. É bom, né? É ótimo. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. A minha glória não darei a outro. Deus está dizendo que Ele cuida de nós. Com esta proposta de Deus, nós ficamos sabendo que não seremos envergonhados. Deus nos dará a direção. Aí está a fé. Fé é exatamente isso. Crer nisto, que Deus nos dará a direção. Ele abrirá o mar da nossa vida. Ele abrirá um caminho nas circunstâncias. E vamos atravessar as enchentes, as tempestades da vida. Deus quer que vivamos sem ansiedade. Deus quer que descansemos nos seus braços poderosos. Mas isso só podemos fazer com uma questão, resolvendo uma questão. E essa questão chama-se conhecimento. Por isso que a Escritura diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que medida é essa da verdade? É você conhecer as mensagens de Jesus Cristo. É você conhecer as mensagens de Jesus Cristo. Aí está. Aí está a medida da libertação, a medida do triunfo. Você quer ser um vitorioso? Você pode ser. Deus projetou isto. Deus projetou no seu DNA. Você é um vencedor. Este é o desenho de Deus para você. Você foi projetado para ser um vencedor. Isto dava tanta confiança a Jesus Cristo, que sabia destas coisas, que Jesus dormia no meio da tempestade. Os homens marinheiros de experiência que conheciam aquele mar estavam desesperados. Fizeram tudo
tinham conhecimento de como navegar, eram homens experientes e conheciam aquela localidade. Mas o vento soprou tão forte sobre o barco e as ondas batiam com tanta força que tiraram o barco do rumo. Quando o barco da nossa vida é tirado do rumo e nos encontramos à deriva, entramos em pânico, ficamos em desespero, não sabemos aonde vai dar, estamos sem direção. Então os discípulos ficaram aterrorizados. Eram navegadores experientes, mas estavam aterrorizados. Perderam a direção, estavam à deriva. Situação tenebrosa. Mas nessa situação eles viram um olhar. E nesse olhar estava Jesus Cristo dormindo. Na cabeça dele eles perguntavam: como ele pode dormir tão tranquilo? Não se dá conta que nós vamos afundar. Não se dá conta que chegou o nosso fim. Não se dá conta que perdemos a direção. Vamos tirar ele do sossego. Vamos tirar ele da sua paz. Vamos despertá-lo. Vamos fazê-lo acordar para a vida. E chegam no Mestre. Não te dá conta que pereçamos? Olha a nossa condição. Jesus diz: homens de pequena fé. Jesus estava dando ensinamento, mas eles não conseguiam ainda perceber. Eram novatos no caminho da fé. Isto é, não tinham fé suficiente. Confiavam em Deus, mas de uma forma insuficiente. E a forma insuficiente não traz resultados. Era a lição que Jesus estava tentando passar para eles. Mais tarde eles iam entender. Mais tarde iam assimilar a lição daquele dia. Só ficaram admirados. Que homem é esse? Que dá ordem e os ventos lhe obedecem? Que homem é esse? Era a grande interrogação. Que homem era esse? E Jesus estava dizendo: um homem de fé, um homem que acredita, um homem que acredita. E quando acredita, ele age com confiança. Ele descansa no meio da tribulação. Qual a causa? O seu Redentor vive. O seu Redentor vive. O seu Redentor vive. Ele olha para você. Com que olhar? Ternura, amor, proteção. Daí Jesus apresentar Deus para os discípulos como Pai, o provedor. Você tem um provedor que olha para você. Você não precisa entrar em desespero. Você não precisa entrar em pânico. Toda tempestade passa. É uma temporada. Você tem apenas que segurar na rocha. E a rocha é o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Jesus Cristo. Da palavra de Jesus Cristo. Em outra palavra, conhecer suas mensagens, suas propostas.
essas mensagens, ele disse que eu estou passando para vocês não são minhas, são do próprio Deus, do Pai. Ele me mandou para transmiti-las a vocês. Assim vocês terão direção neste mundo. É isso que Deus quer. Que nós saibamos. E para saber tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E esse conhecimento você vai encontrar nas Escrituras Sagradas. Não esqueça do Espírito Santo. Ele é o Paracleto, o que nos ajuda na nossa incredulidade. Ele que intercede por nós. Nós precisamos de conhecê-lo também. Ele é que vai trazer Cristo para nós. O Cristo vivo, vivificado, como ele trouxe para Maria. Ele cobriu Maria e colocou nela a semente, Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito traz Jesus Cristo para nós. Jesus disse: se o Pai não trouxer, vocês não virão a mim. A letra mata. Ela precisa ser vivificada pelo Espírito. Então, nascerá os filhos de Deus. Nascerá os filhos de Deus. A natureza está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Eles vão nascer da água e do Espírito. Lição de Jesus Cristo para Nicodemos. E assim viveremos no reino de Deus aqui na terra, já implantado há 2000 anos. Isso não é instituição religiosa. Esse é o plano da salvação. Este é o plano de Deus. Ele lhe dá direção para a eternidade. Ele lhe dá luz aqui no agora, nas circunstâncias da sua vida, lhe dá coragem, brilho, e você se torna a luz do mundo. É uma boa nova, né? Senhor, obrigado por essas lições tão maravilhosas que tu nos ensinaste, onde nos dás confiança, fé e segurança. Agora vamos ao poder que tu nos deste. No teu nome, nós quebramos toda a força do mal, nós quebramos toda a força de espírito de morte, de espírito de enfermidade em nossos corpos, nós quebramos toda a força da miséria e pobreza, da desgraça em nosso país, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.